Tudo está difícil, louve a Deus. Se está desesperado, louve a Deus. Se o mar está na frente, louve a Deus. Quando louvamos, Deus se comove. Se já não tem mais jeito, louve a Deus. Perdeu a esperança, louve a Deus. Eu quero relembrar-te, meu irmão, que o nosso Deus ainda faz milagre. Vem cantar louvores ao Senhor antes de atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar. Vem cantar louvores ao Senhor antes de atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar. Tudo que acontece é pela fé. No reino de Deus é sempre assim. Quem tem fé avança sem parar. Sabe por quê? Sabe que sua prova está no fim. Então eu quero te fazer um convite. Vem profetizar seu amanhã. Venha sobre as águas caminhar. Venha pela fé agradecer tudo que o Senhor irá te dar. Oh, vem cantar louvores ao Senhor antes de atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar. Então vem cantar louvores ao Senhor antes de atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar. Vem cantar louvores ao Senhor antes de atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir e você
Boa noite, amada igreja. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a vida de cada irmão e família reunida nessa hora. Já começamos bem, né, esse nosso culto, adorando ao Senhor com uma verdade maravilhosa. Vem cantar louvores ao Senhor antes de atravessar o mar, né? Estamos realmente num tempo de travessia, de desafios, mas o nosso Deus está conosco para abrir o mar, para cuidar de nós, para gerar em nós a fé necessária para vencermos esse momento. Deus seja louvado por isso, Deus seja louvado pela sua vida, Deus seja louvado por tudo aquilo que Deus tem feito na vida de cada um de nós. Wender, Deus te abençoe por ter colocado no teu coração o desejo de trazer essa canção tão especial para nós, que nos motiva, que nos enche de esperança e que nós possamos diariamente cantar essa verdade, né? Colocar diante do Senhor essa realidade, mesmo diante de um mar, mesmo diante de um deserto, mesmo diante de desafios como os quais nós estamos vivendo nesses dias. A palavra de Deus, no Salmos 28, verso 7, diz assim: O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. O meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Que essa noite seja mais uma noite de celebração ao nosso Deus. Uma celebração onde nós possamos, conforme o salmista nos mostra, declarar que o Senhor é a nossa força, que o Senhor é o nosso escudo e que o nosso coração confia nesse Deus e confia na providência e na ajuda que vem desse mesmo Deus. Eu quero te convidar a, nesse momento, fechar os seus olhos. Nós vamos orar. Quero novamente dar as boas-vindas aos membros da nossa igreja e aqueles queridos que têm nos acompanhado aqui, mesmo não sendo membros. Muito obrigado novamente pela sua presença aqui conosco. Que Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família em mais esse culto. E é muito bom tê-los aqui. Esperamos, né, em breve, quando estivermos juntos, fisicamente, no nosso templo, você possa estar conosco ali também. Eu vou te cobrar isso, hein? Então vamos orar agora, colocando diante do Senhor as nossas vidas, as nossas famílias e mais esse culto de adoração ao nosso Deus. Feche seus olhos aí na sua casa, nós vamos falar com o Pai. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de falar com o Senhor mais uma vez, ó Pai, nessa noite. Somos gratos a Ti pela oportunidade de poder cultuar a Ti, mesmo que de uma forma diferente, mesmo à distância. Mas nós queremos Te louvar porque cada casa hoje, nesse momento, ó Deus, é uma parte da Sua igreja reunida. Cada família, ó Deus, nesse momento, é o Teu povo reunido para louvar, adorar e bendizer o Teu santo nome. Abençoe, ó Deus, então, as nossas vidas. Boa noite, irmão. Abençoe, ó Deus, as nossas crianças, os nossos adolescentes, juniores, jovens, adultos, da terceira idade, homens e mulheres. Todos aqueles que estão, ó Deus, ao nosso alcance nessa hora. Que possam receber através da ação e unção do Teu Santo Espírito a ministração necessária, ó Deus, essa noite, para mais uma noite de renovação da nossa fé, da nossa esperança, da nossa força em Ti. Nos abençoe, ó Deus, mais uma vez, ao longo desta celebração, desse culto que ora iniciamos. E assim nós rendemos graças a Ti no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Que Deus te abençoe poderosamente. Nós vamos, nesse momento, ter o nosso momento de intercessão. E eu já quero aqui, antes de termos o momento de intercessão, que será dirigido pela nossa irmã Emily, agradecer a Deus, né? Nós temos algumas boas notícias. Por exemplo, nossa irmã Clarinda está internada, sabemos disso, mas conversando com seus familiares hoje à tarde, o quadro dela, ainda que difícil, permaneceu estável ao longo do dia, não teve nenhum tipo de piora. É sinal de que Deus também está com ela nesse momento de desafio. Então vamos continuar orando pela nossa irmã Clarinda. Temos boas notícias relacionadas à nossa irmã Isabela, neta da nossa irmã Jane, e do Eliel, sobrinho do Eliezer. Ambos tiveram uma boa melhora de ontem para hoje. Então é motivo de nós agradecermos a Deus, né? É motivo de nós louvarmos o nome do Senhor por aquilo que Ele tem feito na vida de cada um de nós. Então eu quero te convidar nesse momento a abrir a sua Bíblia
no Salmo 121, onde leremos versos de 1 a 3 para o momento de intercessão. Acompanhe então conosco agora, junto com a nossa irmã Emily, o momento de intercessão, que Deus possa falar aí ao teu coração. Boa noite, irmãos. É com muita alegria que eu estou aqui para compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos, um trecho dela, e orar, interceder também. O livro de Salmos é um livro que eu gosto muito, né? E muito especialmente do Salmo 121, que é um salmo muito recorrente, muito conhecido. E os 3 primeiros versículos dizem o seguinte: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Esse texto é um texto belíssimo, porque diante de um cenário crítico, diante de um cenário difícil, qual é a nossa resposta? Nós temos um Senhor que não dorme. Qual é a nossa resposta? Nós temos um Senhor que é o nosso socorro. Então, diante de toda e qualquer tribulação, creia, o Senhor é o nosso socorro. E é incrível pensar no Senhor de diversas formas, mas muito especialmente a partir desse texto, porque nós temos um Senhor que não dorme. Em algumas versões diz que ele não tosqueneja, ele não pisca. Esse é o Deus que nós cremos. O Deus que tem o controle de tudo em suas mãos. O Deus que está cuidando de cada um de nós em cada detalhe. Então, simplesmente creia que o nosso Deus, que é o nosso socorro, ele está agindo. Então, quando pessoas elevam os olhos para os montes e se questionam de onde vai vir o meu socorro, nós temos a resposta certa. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu vou orar nesse momento agradecendo ao nosso socorro pelos inúmeros socorros que ele nos deu durante essa semana, pelas vitórias concedidas, pelas bênçãos realizadas, porque o nosso socorro trabalha por amor a nós. Oremos. Deus, muito obrigada pelo privilégio que temos de falar contigo. Muito obrigada, Deus, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso socorro, Tu és, Deus, o amor que nós temos. Nós queremos Te interceder, ó Pai, pelo mundo e pedir, Deus, que o Senhor entre com a Tua provisão. Tudo está nas Tuas mãos e nós cremos que o Senhor pode agir e que basta uma palavra Tua para que o milagre aconteça. Deus, nós Te louvamos pelas vitórias que recebemos essa semana. Ó Deus, Te louvamos, ó Pai, pelas altas hospitalares. Te louvamos, ó Deus, pelos testes que deram negativos. Te louvamos, Deus, porque nós temos visto a Tua provisão e o Teu agir no meio do Teu povo. Nós Te louvamos, Deus, porque até quando, ó Pai, nós estamos chorando e sofrendo, nós sabemos que o Senhor está conosco com o Teu Santo Espírito, cuidando de nós, ó Pai, nos dando, ó Pai, o refrigério, o livramento e o escape. Seja conosco, abençoa, Deus, a vida de cada irmão meu, entra em cada casa, ó Pai, e que o Senhor possa suprir, Deus, todas as necessidades. E que em nenhum tempo, nenhum dos Teus servos deixem de crer que o Senhor é o nosso socorro. Muito obrigada porque eu posso falar contigo e porque Tu és o nosso Deus. É em nome de Jesus que eu oro, com perdão dos meus pecados. Amém. Amém, queridos. Como é bom podermos elevar o nosso pensamento a Deus e principalmente saber que Ele tem ouvido o nosso clamor, a nossa oração, e tem nos dado resposta, tem nos dado sustento, tem nos dado renovo. Nem sempre Deus responde como nós queremos, não é isso? Mas ainda assim, nós devemos sempre levar a nossa vida, o nosso pensamento, o nosso clamor ao Senhor e confiar que Deus sempre tem a melhor resposta e a resposta final. A resposta, a palavra final, ela sempre é do nosso Deus. Eu quero te convidar a, nesse momento, juntos adorarmos ao Pai. Nesse mesmo espírito de intercessão, de gratidão, quero te convidar a adorar ao Senhor. Estaremos louvando a Deus
com 2 cânticos de adoração ao Senhor, onde eu quero te convidar a, junto com a sua família, abrir a sua boca, abrir os seus lábios e cantar e adorar e a declarar, né, verdades bíblicas cantadas nesse momento, onde esses louvores possam te motivar, te inspirar, te encher de renovo, né, te encher de alegria você e a tua casa. Vamos então adorar ao Senhor juntos com os nossos irmãos e, como temos falado todo momento, todo culto, né, não apenas assista, louve, cante, abre sua boca, abre o seu lábio. Isso faz bem para a sua alma, para o seu coração, né? E é uma oportunidade que nós temos de nos relacionar com Deus através das músicas, através da nossa adoração dedicada a Ele. Vamos adorar então ao Pai nessa hora. Eu quero te convidar para juntos cantarmos. Eu não desisto, eu sou de Deus, eu sou de Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto, eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer: eu te peço, Deus. Aclame ao Senhor.
Aleluia! E aí, adoraram ao Senhor aí na sua casa? Aqui em casa foi bênção, né? Graças a Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele continua presente, né? Como temos falado sempre, a Trindade não está de quarentena. Continue acreditando nisso. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo continuam presentes e ativos nesse mundo. E mesmo quando tudo aos nossos olhos parece, né, que está conturbado, desafiador, sem direção, nada escapa do controle, da vontade, da visão do nosso Deus. A Trindade continua ativa, presente. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está aí na sua casa, falando ao teu coração, falando à sua família, nessa noite de adoração ao Pai. Amém? Você pode dizer um amém na sua casa, todos juntos, amém? Eu quero, antes de nós entrarmos já na mensagem, né? Alguém tem me disse que o culto está passando muito rápido, né? Mas, graças a Deus por isso. É bom sempre ficar aquele gostinho de quero mais, né? Mas eu quero deixar aqui alguns avisos aos irmãos, né? Quero relembrar que nós estamos em campanha de missões mundiais, não é isso? Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Continuamos aí nessa nossa campanha de missões. Já chegamos ao nosso terceiro culto missionário hoje pela manhã. E nós continuamos contando com a sua oração e com a sua oferta, para que nós possamos alcançar o alvo de R$ 1.200 e assim ajudar os missionários que estão nos campos, que estão fazendo a obra de Deus, que estão, né, dando respostas àquelas perguntas que nós ouvimos hoje pela manhã, que o apóstolo Paulo, lá em Romanos 10, de 13 a 15, faz a cada um de nós. Depois você olha lá esse texto. Então nós queremos convidar você a dar a sua oferta, a continuar orando pelos missionários. Hoje oramos pelos missionários que estão no continente africano, para que Deus esteja ajudando, abençoando e sustentando os missionários e as suas respectivas famílias. Então, como é que você pode fazer? Você pode entregar a sua oferta de missões junto com o seu dízimo. E como é que você pode entregar o seu dízimo? Através de transferência bancária, DOC, coisa do gênero, pelos aplicativos, né, de celulares, na conta da igreja que está aí nos grupos de Facebook, nos grupos da igreja. E também você pode agendar a entrega da sua oferta e do seu dízimo através do nosso dízimo delivery, né? Nós criamos esse sistema de dízimos e oferta delivery. Tivemos o primeiro encontro no dia 21 de abril. Como é que funciona? A gente marca uma data, nessa data vai um representante da igreja na sua casa, um gasofilácio próprio e seguro, onde você pode depositar ali o seu dízimo, a sua oferta, e com toda a segurança, né, para que você não tenha que ir a banco, para que você não tenha que sair. Então nós estaremos indo na sua casa. Então nós agendamos um dia e vai esse representante na sua casa. Nós tivemos o primeiro encontro dia 21 de abril e teremos o nosso próximo encontro agora dia 9 de maio. 9 de maio, tá? Irmãos, não digitem seu endereço aqui no Face, nada disso. Como é que você vai fazer? Você vai fazer contato com o irmão Fábio Alves, nosso administrador, e você vai agendar com ele. Fábio, quero entregar o meu dízimo, a minha oferta no dia 9 de maio, a partir de 10 horas, né, no horário estabelecido que vocês combinarem. E nesse horário passará alguém então na sua casa, tá? Não precisa digitar aqui no Facebook seu endereço, até por uma questão de segurança. Procure o nosso irmão Fábio Alves. No Facebook tem um panfleto lá com todas as orientações. Se você não é membro da nossa igreja e quer dar uma oferta, por exemplo, para missões, também lá no Facebook tem os dados bancários da igreja. Se você quiser e sentir o desejo de abençoar a obra missionária, por exemplo, você pode ficar muito à vontade. Então está marcado para o dia 9 de maio, próximo sábado, o nosso segundo dia aí para a entrega dos dízimos e ofertas de forma delivery. Quero também falar com os irmãos a respeito do nosso mês da família. Nosso mês da família, tradicionalmente, é celebrado no mês de maio, não é isso? Como em quase todas as igrejas batistas brasileiras. Mas diante do quadro que nós estamos vivendo, esse ano nós não teremos o mês da família no mês de maio. Faremos o mês da família assim que nós retornarmos às nossas atividades no templo. Nós teremos o nosso mês da família completo, né? Com todas as atividades, com os cultos. Nós entendemos, em conjunto com o Ministério da Família, que mais do que nunca, esse ano, precisamos de um mês da família muito especial, né? Até diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo, né?
até diante de tudo que nós estamos vivendo nesse momento, eu acho que é fundamental, quando voltarmos, termos um mês da família muito especial para agradecermos a Deus, para juntos pensarmos no valor da família e nos fortalecermos enquanto famílias também. Então nós não teremos agora no mês de maio, teremos uma data, um mês mais à frente, que ainda não sabemos qual, né? Mas eu quero dizer que mesmo não tendo um mês específico da família, nós teremos ao longo do mês de maio alguns momentos especiais para as famílias, né? Até para que nós tenhamos um gostinho desse mês da família. Então nós temos, por exemplo, no próximo domingo, 2 celebrações muito especiais que eu quero contar com a sua presença. Manhã e noite, né? Semana que vem, segundo domingo de maio, é o dia de quê? Dia das Mães. Então nós teremos 2 cultos muito especiais, manhã e noite, voltado para o Dia das Mães, com participações, uma palavra apropriada, com, enfim, testemunhos. Quero te convidar a estar conosco, então, no próximo domingo, às 10 da manhã e às 19 horas, para os nossos cultos especiais do Dia das Mães. E nós estamos também aí nos grupos da igreja, né? E também pedi até a Isabelle para colocar aqui no Facebook, com uma campanha que é o Amigo Oculto das Famílias, Amigo Oculto de oração, tá bom? Não é presente. Então, se você quiser se inscrever, você vai procurar aí a nossa irmã Gilcineia, você que é membro da igreja, vai dar o nome da sua família para participar do Amigo Oculto das Famílias. Só a irmã Gilcineia vai saber, né, quem serão as famílias que estarão orando umas pelas outras ao longo desse mês de maio, tá bom? Então, se você quiser participar, irmãos, acho que será muito importante a sua participação. Se você quiser participar e já quiser agora ir, né, no Facebook digital, olha, eu quero participar com a minha família, pode colocar aí que a gente registra e passa depois lá para a irmã Gilcineia os nomes, tá bom? Você que não é membro da igreja, quiser participar também, está convidado, não há nenhum problema. É um intercâmbio entre as famílias, uma ação entre as famílias de oração. Nós estaremos orando por você, você está orando por alguma família da igreja e juntos nós estaremos então interagindo em oração para a honra e para a glória do Senhor. Se você quiser agora aí colocar no Facebook, olha, quero participar do Amigo Oculto das Famílias. Aproveite essa oportunidade, coloque aí e será uma bênção, uma grande alegria tê-los conosco nessa campanha, tá bom? Você que é membro da igreja, além de se inscrever pelo Facebook, se quiser, procure também a nossa irmã Gilcineia nos grupos de WhatsApp da igreja. E eu tenho certeza que será um tempo muito especial, onde nós estaremos orando uns pelos outros e ao término do mês, aí sim saberemos quais foram as famílias, né, que oraram umas pelas outras, poderemos trocar alguma experiência. Eu tenho certeza que será um tempo muito gostoso e especial. Amém, queridos? Eu quero nesse momento, então, passar para o momento da mensagem, da palavra do nosso Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 37. Eu vou ler aqui na minha versão, 37, de 1 a 14, e logo na sequência, nós veremos um vídeo que vai mostrar um pouco daquilo que o profeta estava vendo para nos ajudar na compreensão da mensagem. Ezequiel, capítulo 37, versos de 1 a 14. Eu vou ler rapidamente aqui na minha versão. Logo após, nós veremos um vídeo para entendermos um pouco daquilo que o profeta está querendo nos passar através desse texto, e eu estarei depois na sequência pregando a mensagem. Diz assim a palavra de Deus, Ezequiel 37, de 1 a 14. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. E ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano, só tu sabes. Então ele me disse: profetiza entre esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se ajuntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles.
A seguir, ele me diz: profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem. E diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopra dentre esses ossos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: os nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano o Senhor: ó meu povo, vou abrir os teus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e vos fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão. E eu estabelecerei com vocês, e eu estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Falei e fiz a palavra do Senhor. O tema da nossa mensagem de hoje é: Deus não abandona o seu povo. Pode repetir comigo? Deus não abandona o seu povo. Vamos assistir um vídeo que faz menção a essa passagem, para que os irmãos tenham uma visualização, né? Uma impressão visual daquilo que o profeta estava vivendo. Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Senhor Deus, tu o sabes. Profetiza estes ossos, Ezequiel. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porém tendões sobre vós, porém crescer carne sobre vós estenderei pele, e porém em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor.
Filho do Homem e disse-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam! Deus não abandona o seu povo. É interessante que nós começamos, logo depois desses cultos online, uma série de mensagens voltadas, né, baseadas nos livros dos profetas, né? Como eu já falei em alguns momentos, percebo que os profetas têm muito a nos ensinar, porque todos eles, tanto os profetas maiores e os profetas menores da Bíblia, foram pessoas que foram chamadas para pregar, para trazer uma mensagem ao povo de Israel em momentos de crise. Todos eles, de fato, né, pregaram, levaram a mensagem de esperança ao povo de Israel em momentos de crise. E nós já falamos aqui um pouco sobre Isaías, né, sobre o livro de Lamentação de Jeremias, o próprio Jeremias, não é isso? Jonas, e hoje chegamos a mais uma mensagem agora com base no livro de Ezequiel. É mais uma mensagem de esperança para nós, é mais uma mensagem de renovo para nós. É mais uma mensagem onde nós podemos olhar para a vida de um homem, para a história de um povo e perceber, né, aquilo que o tema da nossa mensagem nos fala. Deus não abandona o seu povo. Eu quero até dizer com isso, irmãos, aproveitar, fazer um breve intervalo. Eu tenho visto vários pedidos de oração aí no Facebook. Pode colocar seu pedido de oração, nós estaremos orando. Eu quero até pedir à nossa irmã Isabel, se ela estiver ao vivo aí assistindo, para que ela possa anotar todos esses pedidos de oração e levar para o nosso grupo de intercessão, para que nós possamos continuar orando. E nós também estaremos anotando cada pedido, orando e repetindo aqui na quarta-feira. Mas eu entendo então que aquele homem traz para nós uma mensagem de esperança de que Deus não abandona jamais o seu povo. É mais um profeta, mais um homem escolhido por Deus para pregar num tempo de muito desafio, um tempo de crise. E no livro de Ezequiel nós vemos então os esforços de um homem que era um sacerdote. Ezequiel era um sacerdote que foi levado cativo para a Babilônia. E lá na Babilônia, Deus o chama para ser profeta. É interessante isso, né? Ele foi chamado, o seu chamado para o ministério profético não foi em Israel. O seu chamado para o ministério profético foi lá na terra da Babilônia, aonde os judeus estavam cativos, né? Onde foram levados cativos. Ezequiel é um contemporâneo de Daniel. Nós sabemos e conhecemos a história de Daniel, né? Quando ele vai com aquele grupo de pessoas afortunadas, né? Exiladas para a Babilônia. E Ezequiel vai também junto com Daniel, com esse grupo de pessoas. Enquanto Daniel teve uma atuação um pouco mais de política de Estado, Ezequiel, então, foi chamado por Deus para pregar
uma mensagem mais próxima do povo que estava ali exilado na Babilônia. Jeremias, quando eles vão para lá, um pouco antes de Ezequiel e Daniel, havia prometido a eles, havia falado ao povo que eles ficariam 70 anos na Babilônia. Esse era o tempo. Mas mesmo lá, na Babilônia, enquanto aguardavam esse tempo passar, Deus não deixou o povo desamparado. Deus envia então Ezequiel para ser um profeta que estaria ali entre o povo, pregando a mensagem de esperança, de renovo, e diante daquele tempo de crise, dar um ânimo, uma esperança de que aquele povo de fato voltaria para sua terra natal e aquilo que foi prometido pelos profetas antes de Ezequiel, né, iria se cumprir. Irmãos, era um tempo muito difícil. Era um tempo muito difícil da história do povo de Israel. O Salmos 137 foi escrito lá na Babilônia. Abra sua Bíblia aí, no Salmo 137. Quando nós olhamos para esse salmo, nós percebemos como estava o ânimo daquele povo. Salmo 137 foi escrito lá. Diz assim: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma canção de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua se me grude do céu da boca, se eu não me lembrar de ti, e não considerar Jerusalém a minha alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e dos que fizeram quão grande mal a Jerusalém quando foi destruída, pois gritavam: arrasem-na, arrasem-na até os alicerces. Ó cidade da Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que lhe fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Então nós percebemos claramente aqui, por esse salmo, como estava o espírito do povo. Era um tempo de crise, era um tempo de tristeza. Pediam-no para que eles pudessem cantar canções alegres e eles penduraram as suas harpas nos salgueiros, porque não havia ânimo, não havia vontade. Os pensamentos eram só negativos. Os pensamentos até eram vingativos, né, conforme alguns versos desse texto que nós lemos. Mas Deus, que não se esquece do seu povo, não abandona o seu povo, usou o profeta Ezequiel para trazer àquele povo uma mensagem de esperança, para fazer com que aquele povo pudesse ter uma motivação especial. Lá em Ezequiel 8, Ezequiel 14, Ezequiel 20, a gente vai perceber que Ezequiel fez da casa dele, então, um local de esperança, onde as pessoas iam ali na sua casa para ter uma palavra de Deus, para ter uma palavra de consolo, para ter uma palavra de renovo. E Deus usou muito a vida de Ezequiel para falar ao povo através de visões. Aliás, os recursos audiovisuais estão muito presentes aqui no livro de Ezequiel. É um livro cheio de provérbios, é um livro cheio de alegorias, é um livro cheio de pequenas ilustrações, visões, principalmente. Nesse livro, nós temos pelo menos 9 grandes visões que Deus dá a Ezequiel para que cada uma delas representasse uma mensagem que deveria ser levada ao povo. E entre as mensagens, entre as visões que Deus dá a Ezequiel, nós temos essa que nós vimos aqui. Quando Deus leva Ezequiel a um vale cheio de ossos secos. Um vale assustador à primeira vista, porque na verdade era um vale de morte, de pessoas que haviam morrido ali. Mas na verdade Deus queria levar ao povo através do profeta 2 mensagens. A primeira mensagem é que a crise desesperadora da nação não limitaria a ação de Deus. A crise desesperadora da nação não limitaria a ação de Deus. Eles estavam vivendo uma crise aguda. Eles estavam como aqueles ossos secos, né? Com seu ânimo totalmente sem vontade. Mas Deus estava querendo mostrar através daquela visão que Ezequiel estava tendo ali, que a crise desesperadora da nação não limitaria a ação divina. A segunda mensagem que Deus quer dar através de Ezequiel é que o milagre da restauração não é obra humana, mas é uma iniciativa divina. É Deus que chama
Ezequiel, para ir àquele vale, é Deus que dá a Ezequiel aquela visão, é Deus que mostra através daquela visão que ainda havia esperança para Israel, de que o povo de Israel, mesmo lá na Babilônia, mesmo vivendo um tempo de crise, não estava sozinho. Deus nunca abandona o seu povo. E aí, diante desse texto que nós lemos, algumas perguntas surgiram no meu coração que eu quero compartilhar com você nessa noite. Algumas perguntas com base nesse texto que nos mostra, então, algumas coisas que são importantes para nós pensarmos e refletirmos também em dias de crises como os que nós estamos vivendo. A primeira pergunta é: por que era necessária a restauração? Por que era necessária a restauração? E a primeira resposta é: porque aquele vale de ossos secos estava mostrando ao profeta que o povo de Deus estava desprovido de vida espiritual. Ezequiel recebe uma mensagem para levar a restauração à nação, porque aquela nação, desde antes de serem exilados, estavam desprovidos de uma vida espiritual que estivesse agradando o coração de Deus. O profeta Isaías já tinha dito que aquele povo estava enfermo da cabeça aos pés. O profeta Amós olhou para o povo e viu que o culto daquele povo estava sem vida. A música era apenas um barulho estridente aos ouvidos de Deus e chamou a nação ao arrependimento, mas eles não quiseram. O profeta Oséias olhou para a nação e a sua infidelidade, usando até da sua própria vida, uma dinâmica dada por Deus, mostrando a depravação moral e havia chamado ao povo ao arrependimento, mas o povo também não tinha ouvido. O profeta Miqueias já tinha também falado que Deus estava cansado, enfadado daquele povo, mas o povo não queria ouvir. O profeta Jeremias chorou porque o povo havia abandonado, o manancial de águas vivas e estava cavando cisternas com as suas próprias forças. Agora Ezequiel vê o progresso do mal, vê aquele povo semelhante a um vale de ossos secos, sem vida, sem esperança, sem espiritualidade. Era necessária uma restauração espiritual por esse motivo. A vida do povo estava desprovida de vida espiritual. Era necessária uma restauração também, porque aquele vale de ossos secos estava mostrando ao profeta que o povo estava disperso. Na visão, Ezequiel vê o quê? Um monte de ossos dispersos. Um monte de ossos soltos, espalhados de qualquer forma. E essa é uma visão terrível, porque quando nós pensamos no povo de Deus, uma das grandes coisas que fez diferença na história do povo de Deus, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, é o quê? É a união do povo de Deus. E quando Ezequiel olha para aquele vale de ossos secos, aqueles olhos todos espalhados, fora de posição, jogados ali naquele chão, era um protótipo do tipo de unidade que havia naquele momento. O povo estava disperso, o povo estava fora de lugar, o povo estava desunido. E quando nós contextualizamos isso e pensamos na igreja, vemos que a igreja, quando ela também vive um estado de desunião, ela paga um preço muito caro. Porque a igreja é um protótipo de um corpo que precisa estar unido. A Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, em muitos versículos, Paulo faz essa comparação da igreja com o corpo de Cristo. Lá no verso 12 de 1 Coríntios 12, ele fala o quê? Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenham muitos membros, e todos os membros, sendo mesmos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Verso 14 de 1 Coríntios 12. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Verso 18 a 20, também de 1 Coríntios 12. De fato, Deus dispôs cada um com seus membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. 1 Coríntios 12, verso 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Quando Ezequiel olha aqueles ossos secos espalhados, é uma revelação de que aquele povo precisava de uma restauração, porque eles estavam dispersos, estavam fora de lugar. Aquele corpo não estava, cada membro, cada osso na sua posição, estava disperso, espalhado ali naquele campo de morte.
Por que era necessária a restauração? Porque aquele vale de ossos secos estava mostrando ao profeta que o povo de Deus estava manifestando sinais de morte. De fato, havia no coração daquela nação uma morte espiritual. Eles estavam desprovidos da presença do Espírito Santo. Eles estavam desprovidos da presença de Deus. O pastor Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, ele destaca pelo menos 4 aspectos que nos mostram o perigo da morte espiritual. Primeiro, que a morte espiritual nos tira o apetite. Ele diz: uma pessoa morta espiritualmente não tem fome e não tem sede de Deus. Ela não tem prazer na leitura da Bíblia, o culto para ela é uma canseira. Uma pessoa morta não se sente saudade de Deus, não ama a Deus, não busca em primeiro lugar as coisas de Deus. O que atrai são os prazeres do mundo e a fascinação da riqueza. Outra coisa que ele diz é que o morto espiritual ele é insensível. Deus fala, chama, exorta, mas ele não escuta. São surdos espiritualmente. Não se constrange com o amor de Deus e não se importa com a condição dos perdidos. Ele diz mais que o morto espiritual não tem ação. O morto espiritual não se levanta, não trabalha para Deus, não tem tempo para Deus. E por fim, um morto espiritual é aquele que está ausente absolutamente de vida. É um morto que afasta as pessoas. Ele se deteriora. Israel estava assim, como um monte de ossos secos, mortos. Por isso era necessária, então, a restauração. Primeira resposta, então, é por que era necessária a restauração? Porque eles estavam vivendo tudo isso. Estavam desprovidos de vida espiritual, eles estavam desligados, desunidos como corpo, e eles também estavam mortos espiritualmente. Essa é a visão que Deus dá a Ezequiel naquele vale de ossos secos. Segunda pergunta que surge da experiência de Ezequiel é: quem seria o agente dessa restauração? Deus leva então Ezequiel àquele vale e mostra a Ezequiel uma coisa fantástica. O agente da restauração não seria o profeta. O agente da restauração não seria o rei da Babilônia, não seria os próprios israelitas. O agente daquela transformação, daquela restauração, seria o próprio Deus. É Deus que toma a iniciativa, né? É Deus que chama Ezequiel para andar no meio daquele vale. É Deus que faz a pergunta ou as perguntas ao profeta. É Deus que manda o profeta proferir palavras sobre aqueles ossos secos. É Deus que toma toda ação para mudar aquele quadro. Deus pergunta a Ezequiel: filho do homem, poderei viver esses ossos? Certamente os mais céticos poderiam dizer: isso é impossível. Os mais incrédulos poderiam dizer: jamais. Mas Ezequiel disse: Senhor, tu sabes. Irmãos, temos dito isso aqui também. Tudo que nós estamos passando, né? E esse momento de crise pode nos levar a duas formas, né? Duas maneiras de estar, como terminar essa crise. Poderemos estar mais próximos de Deus, mais juntos de Deus, mais fortalecidos na presença de Deus, ou mais enfraquecidos. Tudo vai depender da nossa resposta à ação de Deus. Ezequiel entendia que o agente da restauração era Deus. Deus é que estava tomando a iniciativa, como eu creio que Deus também, nesse momento, não está perdendo o controle da história, mas está nos dando também uma palavra, né, de alerta, uma palavra de atenção, para que possamos também parar, refletir em algumas coisas da nossa vida e da nossa trajetória. Eu creio que em dias tão difíceis como o dia que nós estamos vivendo, é possível nós termos algumas perguntas em nossas mentes. É possível que ao voltarmos, né, dessa crise, ao sairmos dessa crise, a nossa igreja estará vivendo o poder grandioso da restauração de Deus. É possível que ao voltarmos dessa crise, nós possamos estar todos cheios do Espírito Santo. É possível que ao término dessa crise, possamos ter pastores melhores e mais preparados e mais envolvidos com a obra de Deus. É possível ao término dessa crise termos líderes cheios da unção do Espírito Santo. É possível que ao término dessa crise tenhamos mais jovens, adolescentes, santos envolvidos com a obra de Deus. É possível que ao término dessa crise tenhamos famílias mais enganjadas. É possível que ao término dessa crise tenhamos uma igreja mais envolvida com a oração. É possível que ao término dessa crise tenhamos pessoas mais desejosas de ganhar almas. Eu creio que sim. Eu creio que sim, porque assim como Daniel olhou
para aquele povo e entendeu que Deus era o agente da restauração. Da mesma forma hoje. Deus é esse agente que está nos transformando, que está falando aos nossos corações, que está nos mostrando o vale de ossos secos que nós estamos pisando. E quer nos mostrar também, lá na frente, aquilo que Ele pode fazer mediante ao seu poder na vida de cada um de nós. Porque era necessária uma restauração, porque o povo estava enfraquecido. E quem seria o agente da transformação? Deus. Terceira pergunta que surge da visão de Ezequiel é: quais foram os instrumentos, então, utilizados por Deus para executar a restauração daquele povo? Quando Deus leva Ezequiel para aquele vale, nós percebemos que ele usa 2 instrumentos para promover a restauração daquele monte de ossos. O primeiro instrumento que ele usa é a palavra de Deus. Ele, em diversos momentos da visão, né, de Ezequiel, lá no verso 4, por exemplo, ele diz assim: profetiza. Profetiza a esses ossos secos e diga-lhe: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Deus chama, então, os mortos pela sua palavra. Deus chama ali aquele monte de ossos secos pelo poder da palavra de Deus. E eu creio que hoje é um dos instrumentos que Deus tem usado para falar aos nossos corações. Sempre oro dizendo, né, aquilo que está lá em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Sempre oro a Deus por isso, porque ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, irmãos, é o poder de Deus para a salvação e a restauração. Por isso que no momento de crise, não podemos ficar desprovidos dessa palavra. Não podemos ficar afastados dessa palavra. Essa palavra de Deus quer falar aos nossos corações, como falou aquele monte de ossos secos que precisavam de restauração. O segundo instrumento que Deus usa para falar aqueles ossos, além da palavra, é o Espírito Santo. Percebemos então aqui que em diversos versos desse capítulo 37, o Espírito Santo está presente, né? Lá no verso 5, o texto diz assim, lá no verso 5, o texto diz: assim diz o soberano a estes: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Deus falando ao profeta que quando o espírito entrasse naqueles ossos, eles receberiam vida. Lá no verso 9 diz assim: profetiza ao espírito, profetiza, filho do homem, e diga-lhes: assim diz o soberano, venha desde os 4 ventos ao espírito e sopra dentre desses mortos para que vivam. O texto está nos mostrando que o espírito vem para soprar sobre aqueles ossos para que eles possam receber vida. Lá no verso 10 diz assim: profetiza conforme a ordem que recebi, e o espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram de pé, e era um exército enorme. Lá no verso 10, então, percebemos que é o Espírito Santo que entra, levanta aquele povo e torna cada um deles um exército. Ou seja, é o Espírito Santo que vem trazendo vida. É o Espírito Santo que levanta os caídos. É o Espírito Santo que ressuscita os mortos espirituais. A palavra e o Espírito foram os instrumentos usados por Deus na visão de Ezequiel para restaurar aqueles ossos que simbolizavam a nação. Nos nossos dias também não é diferente. Eu quero declarar, profetizar, né, que o mesmo Espírito Santo e a mesma palavra usada por Ezequiel para restaurar aquele povo possa estar sobre a sua vida nessa noite, possa estar sobre a sua vida, a sua casa nessa hora, te enchendo de vida, te colocando de pé, renovando a sua mente e o seu coração. Essa terceira pergunta, então: quais foram os instrumentos usados na restauração? A palavra de Deus e o Espírito Santo. Então nós já vimos 3 perguntas, né, daquilo que está contido aqui no texto. Primeiro, por que era necessária a restauração? Segundo, quem era o agente da restauração? Deus. Terceiro, quais foram os instrumentos usados na restauração? A palavra e o Espírito Santo. Mas a quarta e última pergunta, já caminhando para o final, é: qual foi o resultado da restauração? Mediante a palavra do profeta, nós vimos que alguma coisa começou a acontecer naquele vale de ossos secos, né? Conforme o vídeo que nós vemos também.
Ezequiel começou então a proferir a palavra de Deus e de repente o Espírito Santo de Deus invadiu aquele lugar. E um processo dinâmico começou a acontecer naquele vale. Primeiro se ouviu um ruído. E é interessante, né? Porque assim como lá em Atos 2:2, quando nós vimos que no dia do Pentecostes houve um ruído vindo do céu com a descida do Espírito Santo sobre a igreja naquela hora, agora aqui também, né? Em Ezequiel, há um barulho alto, há um barulho ensurdecedor, mostrando a presença do Espírito Santo então chegando naquele lugar. Depois do ruído com a presença do Espírito, percebemos então que começa a haver um ajuntamento. Aqueles ossos que estavam espalhados, fora de posição, desunidos, né? Começam então a se colocar na sua posição certa e começam então a estar na sua posição devida. Começa a acontecer um ajuntamento. Depois desse ajuntamento, começa então aqueles esqueletos a receberem tendões, carne e pele. Eles estavam agora recebendo tendões, carne e pele, eles estavam agora como um corpo. Mas Ezequiel olha para aquele corpo e percebe que era um corpo, mas ainda faltava vida. E por último, então, a gente percebe que o Espírito Santo vem, entra na vida daqueles corpos que estavam ali mortos. E eles então se colocam de pé e se tornam um exército numeroso. Qual foi então o resultado da restauração de todo esse processo? O primeiro resultado foi que os ossos secos que estavam mortos naquele vale passaram então a viver. Lá no verso 10 diz assim: profetizei conforme a ordem recebida. O Espírito entrou neles e eles receberam vida e se puseram de pé. Deus estava prometendo restaurar aquele povo. Não bastava para Deus apenas juntar aqueles ossos, colocar carne, pele e músculo. Deus queria também colocá-los de pé e dar a eles vidas. Podemos ter estrutura, podemos ter doutrina, podemos ter preceitos, mas precisamos também, né, da presença do Espírito Santo de Deus para nos colocar de pé, para nos levantar, para nos restaurar e nos dar vida e vida abundante, como o próprio Jesus nos promete. Deus estava prometendo através de Ezequiel que eles seriam restaurados ao término daquele processo. Como eu creio, irmãos, que nós também seremos restaurados ao término desse processo. Passaremos a ter vida, uma vida espiritual que talvez nós nunca tenhamos tido até então. Uma visão diferente da pessoa de Deus. Deus tem nos chamado a olhar para um vale de ossos secos e enxergar, pós-vale dos ossos secos, vida abundante, vida transformadas, vidas restauradas e fortalecidas depois da crise. É isso que Deus está falando para Ezequiel. A promessa que ele havia feito a Jeremias, de que depois de 70 anos eles voltariam para a sua terra mais fortalecidos. Deus, da mesma forma, está mostrando agora a Ezequiel, através daqueles vales de ossos secos, a transformação que ele queria fazer na vida daquele povo. O resultado da restauração seria levar vida àquele povo. Aquele povo, embora estivesse vivo, fisicamente falando, estava morto, espiritualmente falando. Estavam distantes de Deus. Era necessário uma restauração para que eles pudessem sair fortalecidos daquela crise. O segundo resultado da restauração foi que os ossos passaram a viver e se poram de pé como um exército. No verso mesmo 10, na parte B, diz que depois deles ficarem de pé, eles se transformaram num exército. Deus estava promovendo ali então, prometendo restaurar o povo, colocá-los de pé e, mais interessante ainda, fazer com que eles se unissem a ponto de se tornar um exército, pronto para lutar as batalhas que viriam mais adiante no nome do Senhor. Só Deus pode nos dar um só coração. Só Deus pode nos dar o propósito de sermos um exército no seu nome, de sermos uma igreja, de sermos um povo que avança na obra, né, e no seu nome, para levar vida às pessoas que estão à nossa volta. É como o salmista fala do Salmo 18, verso 29, quando ele diz assim: com teu auxílio, Senhor, posso atacar uma tropa. Com meu Deus, eu posso transpor muralhas. O segundo resultado da restauração, então, é que aqueles ossos secos passariam a viver, se colocariam de pé e passariam a ser um
exército. É isso que Deus também quer de nós ao término desse momento de desafio, desse tempo de crise. Deus quer nos restaurar para que ao término desse processo sejamos um exército que luta no seu nome, um exército que experimentou dias de prova, de luta, mas que está pronto para encarar novas batalhas no nome do Senhor. Mas o terceiro resultado da restauração é que os ossos secos saíram também da sua sepultura existencial. Versos 12 e 13 diz assim: por isso profetiza e diga-lhes, assim o soberano Senhor, ó meu povo, vou abrir os teus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. A promessa de restauração geraria ainda vida na nação, a ponto de comparar, a saída da Babilônia, a volta a Israel, da abertura de uma sepultura. Porque Deus estava querendo dizer que eles estariam voltando para suas casas e sairiam daquela sepultura existencial que eles estavam vivendo naquele momento, que eles estavam afundados, essa é a palavra, naquele momento. Eles sairiam daquela sepultura existencial de estarem presos, cativos, aprisionados na Babilônia e voltariam para suas casas, voltariam para sua terra. Toda a sua dor existencial, todo o buraco existencial que havia no coração dele, todas as vestes mortuárias que faziam com que eles se sentissem ali aprisionados naquele lugar. Deus está dizendo que um dia tudo aquilo seria retirado deles. E eles poderiam então voltar para a sua terra para viver a sua vida de uma forma totalmente restaurada, saindo então daquela sepultura existencial e sendo completamente renovados na presença de Deus. Irmãos, a conclusão desse texto, eu entendo, é que Deus está querendo dizer através do profeta Ezequiel uma coisa: Deus não abandona o seu povo. Ele encerra aquela visão deixando uma promessa a Ezequiel para que ela pudesse ser repassada ao povo. Diz assim lá no verso 14, o quê? Porei meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz, cumpri a palavra do Senhor. O meu desejo essa noite é que a palavra de Deus tenha trazido ânimo ao seu coração. Talvez as nossas vidas estejam semelhantes àquele vale de ossos secos. Talvez os nossos corações essa noite estejam semelhantes como aquele vale de ossos secos. Mas Deus nessa noite quer trazer a cada coração, a cada um de nós, uma mensagem de restauração, dizendo a cada um de nós como ele usou o profeta para falar. Ele nunca deixa o povo dele sozinho. E por mais que nós estejamos presos nas nossas sepulturas emocionais, existenciais, ele quer nos tirar de lá. Ele quer fazer como fez com aqueles ossos secos, renovar as nossas forças, a nossa esperança e principalmente saber que ele está do nosso lado, que nós não estamos abandonados, Deus não abandona o seu povo. Ele usou todas as circunstâncias ali, usou aquela visão, aqueles ossos secos, para fazer um reboliço e trazer vida. Eu penso que hoje Deus também está fazendo um reboliço nas nossas vidas para nos mostrar algo. E cabe a cada um de nós tentar entender aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Mas eu tenho certeza que a mensagem central que Ele quer dizer ao seu coração essa noite é: creia, você não está sozinho. Creia, Deus não abandona o seu povo. Acredite, você pode estar hoje num vale de ossos secos, emocionais, de dificuldades, de falta de perspectivas, mas Deus está trabalhando para te restaurar, para te levantar, para te encher da sua palavra, te encher do Espírito Santo, fazer de você um componente do seu exército e te levar de volta, ao lugar que é o lugar onde nós nunca deveríamos ter saído, que é o lugar da presença de Deus, que simbolizava então Jerusalém, o lugar onde o povo deveria voltar naquele momento, para experimentar
as bênçãos que Deus havia preparado para eles desde então. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Que Deus esteja contigo nessa noite. E grave isso no seu coração. Deus não abandona o seu povo. Nós vamos, nesse momento, ouvir uma canção, uma participação mais do que especial, e que você possa estar refletindo nessa canção. Você possa estar refletindo nessa letra, refletindo naquilo que Deus quer falar ao seu coração nesse momento. E se você quiser, coloca a mão no seu coração, eleva aí a sua mente diante do nosso Deus e busque, conforme a visão que Ezequiel colocou naquele texto, entender que Deus não abandona o seu povo, que Deus nunca te abandona, mas Ele quer fazer na sua vida, nesse momento, um tempo de restauração, de renovação, de ajuntamento, de renovação de força, de voltar até mesmo a te dar vida, esperança, né? Perspectivas futuras. Vamos ouvir essa canção, logo após teremos uma oração, encerrando então, assim, esse culto, mas esteja meditando na letra dessa canção, que ela possa falar profundamente ao teu coração nessa hora. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Sopra Espírito de Deus neste lugar, com teu poder e tua graça, venha avivar. Sopra Espírito de Deus nesse lugar, com teu poder e tua graça, venha avivar sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar sobre as feridas maltratadas, vem restaurar e curar sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar sobre as feridas maltratadas, vem restaurar e curar. Ó Deus, sopra o teu Espírito. Sopra Espírito. Sopra Espírito de Deus neste lugar, com teu poder e tua graça, venha avivar. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército
sobre todas as nações, sobre toda a terra estende a sua glória. Ora vem, Senhor Jesus, sobre os nossos corações, sobre todas as nações, sobre toda a terra estende a sua glória. Ora vem, Senhor Jesus, 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 ora vem, Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Espero que essa canção, essa mensagem tenha falado poderosamente ao teu coração. Se falou, dá um like, dá um coraçãozinho. Mas principalmente, que o Espírito Santo de Deus esteja aí, na sua casa, no seu coração, falando, poderosamente da parte de Deus sobre a sua vida. Eu quero orar nesse momento, encerrando o nosso culto, mas eu quero orar pela sua vida, Eu creio que muitas pessoas talvez se identificaram com essa mensagem. Talvez esteja num vale de ossos secos, existencial, do ânimo. Talvez num vale dos ossos secos da sua vida espiritual. Mas eu creio que Deus essa noite quer nos restaurar, quer nos dar uma palavra motivadora, quer nos impulsionar, Quer nos colocar de pé, como fez com aquele exército de ossos secos que estavam caídos. Mas Deus juntou, deu carne, deu tendões, deu músculo, mas principalmente deu Espírito Santo, deu vida, deu renovo, deu restauração. Feche seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir ao Senhor que esteja falando poderosamente ao teu coração nessa hora. Senhor Jesus, muito obrigado pelo privilégio de podermos mais uma vez cultuar a Ti nessa noite, Pai querido. E eu quero, a Deus, em especial agora, Deus, falar, colocar diante de Ti, ó Deus, esses meus irmãos e irmãs, ó Pai, que diante desta palavra, talvez tenham se reconhecido, ó Deus, como de forma semelhante àquele exército, aquele vale de ossos secos. Talvez, ó Deus, a sua vida emocional esteja ressecada como aqueles ossos. Talvez a sua vida espiritual também esteja, ó Deus. Talvez a sua existência, a sua vida existencial esteja causando uma série de preocupações, dúvidas, temores. Mas eu quero, ó Deus, no nome de Jesus, fazer, ó Deus, como Ezequiel fez. Profetizar sobre a vida dos meus irmãos. Vida. Profetizar, ó Deus, em relação a qualquer tipo de crise que nos leve ao vale de ossos secos. Profetizar, ó Deus, a Tua palavra. Profetizar a presença do Teu Santo Espírito nessa hora. Para que esteja, ó Deus, falando a cada coração e restaurando, Pai. Que haja tendões, que haja, ó Deus, músculos, que haja pele, mas principalmente que haja, ó Deus, a presença do Teu Santo Espírito, para que talvez corpos mortos, no sentido figurado, é claro, estejam sendo erguidos nesse momento, ó Deus, para a honra e glória do Senhor. Abençoe as vidas nesse momento, cada um dos queridos que estão conosco, Pai querido, cada um que permaneceu conosco até agora, que o Teu Santo Espírito, que não está de quarentena, possa falar, restaurar, ó Deus, de forma profunda cada coração. E que nós possamos, ó Deus, nos lembrar da mensagem central, daquilo que Ezequiel estava dizendo àquele povo e a cada um de nós essa noite. Deus não abandona o seu povo. Deus não se esquece das suas promessas. Deus não se afasta de nós, mesmo que estejamos como aquele povo, ressequidos pelo peso do pecado, ressequidos
pelo distanciamento, pelo nosso esfriamento espiritual, mas o Senhor quer sempre nos restaurar e nos resgatar. E que agora o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora de Jesus, o Filho de Deus, e a doce comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus abençoe cada irmão reunido nas suas casas nesse momento. Cada igreja, ó Deus, espalhada nessa cidade, nesse país, nesta nação e no mundo. Cada cristão, ó Deus, espalhado na face da terra, e o povo de Deus diz amém. Deus abençoe poderosamente a sua vida, meu irmão, a minha irmã. Um restante de semana de bênçãos e de paz na presença do Senhor. E até quarta-feira, permitindo Deus, às 20 horas, para o nosso culto de oração, estudo da palavra e intercessão. Deus abençoe a todos. Tenham todos uma boa noite.